ficar. O que pode acontecer, quer dizer, é que o intelectual se comprometa algumas vezes com esse mesmo poder. A meu ver, não deve haver, digamos, compromissos entre um intelectual e o poder, porque, de uma maneira geral, quando esses compromissos se estabelecem, alguma coisa ganha e alguma coisa perde. Normalmente, o poder ganha com esse tipo de aproximações ou compromissos e, regra geral, o intelectual perde. Isso, aliás, essa questão não teve grande significado depois do 25 de Abril, em Portugal, porque o período revolucionário foi um período em que o poder, enfim, não tinha uma localização extremamente definida, porque era um poder que, justamente porque a situação era revolucionária, era um poder instável. Então, aquilo que aconteceu foi que os intelectuais, de um modo geral, tiveram um tipo de compromisso, não tanto com o poder, mas com a atividade política que então se desenvolveu. Os intelectuais, de um modo geral, alinharam pelas áreas políticas da esquerda, e quando digo áreas políticas, quer dizer precisamente áreas políticas e não partidos, porque nem todos se juntaram ou se aliaram ou apoiaram, digamos assim, esses mesmos partidos, mas a verdade é que, de um modo geral, os intelectuais reuniram-se, por assim dizer, numa ação cívica colocada à esquerda. A situação, como em todos os casos semelhantes, em que se passa de uma situação revolucionária a uma situação de estabilidade, assim chamada, democrática, veio, com todas as decepções ou todos os desânimos que normalmente também ocorrem em casos destes, veio colocar os intelectuais, de um modo geral, numa posição de relativo ceticismo em relação, digamos, ao mesmo poder, e pode dizer-se que hoje, a não ser, digamos, um certo tipo de intelectuais que estão colocados em funções oficiais, e portanto essa colocação resulta mais, digamos, das suas próprias relações políticas do que propriamente da condição de intelectual. A não ser esses, aquilo que caracteriza a relação dos intelectuais hoje com o poder é uma certa, digamos, uma grande independência dos intelectuais para com o poder e uma atitude que é geralmente crítica. Portanto, isto no que toca à questão da relação do intelectual com o poder. Quanto ao papel do intelectual das culturas periféricas nesta nova ordem europeia, creio que os intelectuais têm aqui, digamos, duas vias. Ou alinham pela nova ordem europeia, cedendo à tentação a que já cedeu sobretudo o chamado pessoal político, que neste momento jura só pela Europa e põe a Europa, digamos, acima dos seus próprios países, quase pode dizer isso, ou segue essa via, ou pelo contrário, e usando a tal independência de que os intelectuais tantas vezes se orgulham, entende, ou passa a entender que nesta nova situação, em que justamente as culturas periféricas, até agora mais ou menos a salvo de invasões, digamos, dos grandes centros culturais, ou assim chamados, da Europa, vão ser de facto sujeitos a uma pressão fortíssima e a uma espécie de, digamos, de laminação cultural, em que com os grandes meios de comunicação de massa haverá, evidentemente, mais do que um cerco, uma penetração profundíssima de luz. Os intelectuais, repito, alinham pela tal nova ordem europeia e passam a ser não intelectuais dos seus próprios países, mas intelectuais que se definem e que propõem como intelectuais europeus, repito, é uma escolha, ou então transformam-se, se é que o não são já,
a expressão provavelmente é um pouco pomposa, mas digamos, mas transforma-se em, não quer dizer tanto arautos, mas em defensores, e a palavra defensor também é provavelmente excessiva, transforma-se talvez em testemunhos mais ativos das suas próprias culturas, não no sentido de as salvar como um ato, digamos, que já é um ato desesperado, mas como uma atitude de afirmação das chamadas culturas periféricas em relação às culturas centrais, tendo em vista que, e isto é que me parece o mais importante de tudo, tendo em vista que, do ponto de vista cultural, digamos assim, não há culturas grandes nem há culturas pequenas. Como culturas, todas se equivalem. E é essa que me parece ser a missão, para usar também esta palavra pomposa, dos intelectuais periféricos, que é justamente fazerem ver, quer a si próprios e às culturas de que dependem, quer ao mundo circundante, que nenhuma cultura é mais pequena pelo facto de ser periférica, podendo acontecer até que haja uma vitalidade nas culturas periféricas hoje, precisamente falta a certas culturas centrais, e uso a palavra central por oposição à outra, a palavra uso a cultura central por oposição à cultura periférica, e aquilo que se pode notar é que essas culturas centrais, algumas delas, pelo menos, falta exatamente a vitalidade e a criatividade que neste momento algumas culturas ditas periféricas não mostram. Então o papel do intelectual das culturas periféricas é negar o caráter periférico dessas culturas e afirmá-las como culturas que são, independentemente de serem centrais ou periféricas ou qualquer lugar onde elas estejam. Pronto, acabou.